Fala, gente, seja bem-vindo a esse canal mais uma vez. Antes de começarmos a conversar e dar continuidade àquilo que começamos aqui neste canal, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Nosso objetivo aqui é compartilhar com você de forma simplificada alguns pensamentos que nós temos quando lemos alguns livros, quando escutamos algumas coisas e assuntos da atualidade. Por isso, se você já é inscrito nesse canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Acredito que vai ser muito interessante para quem vai receber esse vídeo. E eu quero aqui falar sobre alguns aspectos do que é a nova esquerda e do que se trata a antiga esquerda. Bom, a esquerda está baseada nos escritos de Karl Marx. Os dois livros mais importantes de Karl Marx é O Capital e o Manifesto Comunista, onde eles explicam toda a sua teoria e filosofia a respeito daquilo que eles acreditam ser uma sociedade mais justa, igualitária e feliz. Esses ensinos foram aplicados diretamente na Revolução Russa pelo Partido dos Bolcheviques, que tinha como líder, na sua época, Lenin. Toda a estrutura criada na União Soviética pelos bolcheviques na Revolução Russa estava baseada nos escritos de Marx, onde era necessário um levante da classe trabalhadora para que houvesse uma revolução. Para Karl Marx, tudo que o trabalhador ou proletário produzisse teria que ficar com o trabalhador. Ou seja, se você está trabalhando na terra de alguém e colher os frutos dessa terra, o que vai acontecer é que você tem direito sobre aqueles frutos, mesmo que o meio para produzir fosse em terras ou fábricas de outras pessoas. Mas calma aí, ainda não chegamos no cerne da questão. Para garantir que os trabalhadores recebessem de forma igualitária os produtos da qual eles haviam trabalhado, esse líder assumiria e daria garantia que todos os trabalhadores receberiam a sua parte daquela produção. Agora aqui, meu amigo, aqui está a grande malandragem dos revolucionários. Porque para garantir que aquelas premissas ou aquelas promessas fossem cumpridas, você precisaria levantar alguém para controlar todo o sistema para que a distribuição fosse igualitária para todos. O método tem o seguinte formato: a classe trabalhadora faz a revolução e dá o poder para que a liderança possa fazer a distribuição das terras e dos bens. Mas, no fim, aquele que foi levantado como líder daquela revolução acaba gostando do poder e dos privilégios. E a revolução? Bom, a revolução a gente vê depois. Quem aqui não se lembra que todos os homens que chefiaram uma revolução se tornaram milionários, donos de mansões e de carros, relógios caros, enquanto sua nação estava sendo destruída pelo anticapitalismo? O que aconteceu na União Soviética foi estritamente o que Marx ensina. Para Karl Marx era preciso seguir alguns passos para se estabelecer ou se implantar uma revolução. O primeiro passo ensinado por Karl Marx era que precisava ter uma expropriação da propriedade privada. O segundo, para acabar com o capitalismo e com o capital, era preciso haver uma taxação progressiva de impostos. O terceiro era a abolição da herança, ou seja, não haveria herança para os descendentes daqueles que haviam acumulado riqueza. Quarto, o confisco de imigrantes e de rebeldes. Pessoas que estavam contra a revolução tinham seus bens confiscados para o Estado. E aí por aí vai, monopólio do Estado referente ao crédito, centralização da comunicação e dos meios de transporte na mão do Estado e uma explosão de fábricas nacionais, entre mais algumas teses. Só essas teses já falam muito sobre o que era a União Soviética e o que a esquerda havia produzido na Revolução Russa dos bolcheviques, que logo em seguida, não demorou muito, entrou em colapso. Isso não funciona em lugar nenhum, não funcionou na União Soviética e não iria funcionar em lugar nenhum do mundo. E por que isso não funcionaria? Porque essa ideia se tornou ofensiva para o Ocidente, porque privaria o cidadão comum de sua liberdade, do direito de vir, do direito de comerciar e do direito sobre sua própria vida. Cara, esse regime só ia tirar coisas, não existe nada de bom nisso. Você iria perder. Nesse regime, você só perde. Você não ganha nada. Você trabalha de forma escrava e não ganha nada. Vou te dar um exemplo. Para poder implantar a revolução, Lenin, junto com os bolcheviques, prometeram aos camponeses que após a revolução eles iriam dividir as terras de forma igualitária para todos. O que acontece na sequência é que a revolução foi levada a cabo e Lenin não faz o que prometeu. Ao invés de distribuir as terras de forma igualitária, ele estatiza as terras e torna aqueles homens escravos. Agora os homens que haviam acreditado na reforma agrária ou na distribuição igualitária das terras se tornaram escravos de uma pretensa revolução que iria beneficiar eles. Qualquer semelhança é mera coincidência. É nesse cenário que surge a escola de Frankfurt, os playboys da Alemanha, que não estavam conformados com o nível de liberdade que havia no Ocidente, que é engraçado e contraditório,
é que o Ocidente, o paraíso das ideias, que permite com que eles falassem qualquer coisa, e não era suficiente para eles, porque eles eram mesmo fãs da União Soviética. Mas o detalhe, eles não iriam viver lá. Já que a sociedade ocidental não tinha gostado muito da ideia de perder suas liberdades de ir e vir, de consumir, de ganhar dinheiro e de empreender, esses homens pensaram em algumas alternativas filosóficas que não se tornou um mero pensamento. Na prática, eles queriam implantar um sistema que viabilizasse e que tornasse possível o sonho de acabar com as liberdades no Ocidente e estabelecer um regime autoritário. Entra em cena um dos playboys chamado Marcuse. Embora criticado por muitos dos seus companheiros da escola de Frankfurt, ele tinha algumas ideias de como fazer a revolução no Ocidente. E para isso ele formulou uma teoria, e a teoria era: já que no Ocidente ninguém estava disposto a fazer uma revolução, porque a tecnologia havia alienado todos os trabalhadores e deixado eles conformados com a situação, ele então diz que a revolução viria por meio daqueles que não conseguiam se integrar ou não queriam se integrar nessa sociedade livre e capitalista. Ou seja, os marginalizados, os drogados, os viciados, aqueles que estão sempre à margem da sociedade e da lei. Era necessário convencer ou implantar uma revolução a partir desses agentes, já que os agentes pensados por Marx agora estavam alienados com toda a tecnologia e toda a técnica implantada no mundo ocidental. Bom, mas a história não deixa isso barato, porque esses agentes revolucionários só servem para que eles cheguem ao poder. Após isso, eles são rapidamente descartados e as promessas são desfeitas. Muitas das ideias de Marcuse eram criticadas pelos seus companheiros no Instituto de Pesquisas Sociais. Porém, a resposta de Marcuse para aqueles que o criticavam era que todo esse sistema que ele estava pensando estava pavimentando o caminho para um pensamento mais radical. Daí já dá para você ver. Acreditar em pessoas assim é um tiro no pé. Quando você acha que está pensando, na verdade você está sendo manipulado e não verá nada daquilo que foi prometido ou foi dito que iria acontecer a seu favor. Enquanto Marcuse se ocupa da evolução do lumpen proletariado, aqueles que estão à margem da lei e à margem da sociedade, Theodor Adorno emplaca a ideia mais absurda, que de tão absurda virou moda em nossos dias. Para Adorno, a linguagem precisa ser moldada não segundo as suas características e regras, mas segundo a necessidade. Mais ou menos como aconteceu uns anos atrás. Tínhamos uma presidente, mas ela preferiu ser chamada de presidenta, porque aquele nome representava o cargo, segundo ela, que ela possuía. O que Adorno na prática estava defendendo era o fim da linguagem normativa. A presidente que se torna presidenta, o ele que se torna elo, e por aí vai. Bom, aqui já dá para ver que esses homens de Frankfurt não tinham nada do pragmatismo econômico da União Soviética, enquanto a União Soviética tratava como estranhas as relações homoafetivas. A escola de Frankfurt tratava de dizer que a liberdade viria através da liberação do libido. A escola de Frankfurt estabelece uma guerra cultural, enquanto a União Soviética está preocupada apenas nas características econômicas da Revolução do Proletariado. Enquanto a escola de Frankfurt avança com pautas anticristãs e anticonservadoras, a União Soviética está apenas preocupada em manter o padrão do pragmatismo pregado por Karl Marx. Bom, e se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, assinar o nosso canal e enviar este vídeo para o máximo de pessoas que se interessam por leitura, por história, por filosofia e fé. Até o próximo vídeo.